No ano de 1985, uma garotinha de 5 anos deu entrada num hospital de Xangai, na China, com muita febre. E ela acabou sendo diagnosticada com leucemia, como estando com leucemia. Começou-se a quimioterapia, mas ela não respondia ao tratamento. Até que ela acumulou uma série de problemas, de sintomas, de intercorrências, como febre alta que não cedia, a hemorragia na pele e nas mucosas, infecções na região genital, e os médicos que estavam, alguns dos médicos que estavam cuidando dela tinham o seu caso como sem jeito. Os pais já estavam cogitando simplesmente levá-la para casa para esperar que ela morresse mais perto deles. Até que um médico que fazia parte de uma equipe de pesquisa que visava o combate à leucemia, pediu autorização e sugeriu que ela fizesse uso de uma nova droga. E os pais, que não tinham mais esperança nenhuma, autorizaram. E eles começaram a administrar essa droga por via oral. E ela, mais ou menos uma semana depois, a febre dela desapareceu. Com mais algum tempo, os outros sintomas também desapareceram. E a quimioterapia finalmente e efetivamente deu resultado. O nome desse remédio, esse remédio se chama Atra. E a descoberta dele fez com que esse tipo de leucemia que acometia essa garotinha de 5 anos, essa chinesinha de 5 anos, que era o mesmo tipo de leucemia que eu tive, que eu tenho, ainda estou tratando, deixasse de ser a mais mortal das leucemias, porque isso é uma coisa que a gente aprende depois que fica doente. A gente pensa que leucemia só tem um tipo, mas não é bem assim, existem vários tipos de leucemia. Tem das que precisam de transplante, das que não precisam de transplante, e das que têm transplante. O transplante é de você para você mesmo, então você precisa de um outro doador, enfim, tem uma série de subdivisões. Mas para esse tipo de leucemia específico dessa garotinha aí, do meu, a descoberta desse remédio, a descoberta do Atra, fez com que essa leucemia deixasse de ser a mais mortal de todas para ser a de maior probabilidade de cura. Essa garotinha hoje continua viva, mora nos Estados Unidos, leva uma vida normal. E os índices de cura desde o advento do Atra, que é esse medicamento, passaram a ser de 90%, às vezes até mais. Quando eu me apercebi disso e meus médicos me contaram essa história pela primeira vez, depois eu fui pesquisar melhor, eu pude ver o quanto essa rede de solidariedade, da qual eu já falei no último vídeo e em outras oportunidades, dos amigos, da família, ela na realidade tem uma expansão e uma extensão muito maior, porque ela não se restringe apenas ao círculo das pessoas que gostam da gente e que nos amam. Ela vem do mundo inteiro e de todas as épocas, porque no meu caso específico, se não fosse o trabalho desses chineses, que por sua vez já tinham sido antecedidos por vários outros trabalhos de outros médicos, de outras especialidades antes deles, e de tantos outros que fizeram com que eu tivesse tido acesso a tanto conforto no meu tratamento e possibilidade de cura, como de fato eu estou tendo,
não fosse tudo isso, eu teria sido diagnosticado apenas para poder esperar morrer. Já que esse tipo específico de leucemia, como eu disse, é a mais mortal, né? Você não, até então, até o advento do átrio, não existia cura. Você morria com algum de febre ou com alguma infecção ou de um sangramento, enfim, de algum dos seus sintomas. E aí a gente se apercebe o quão grande é essa teia que vem de muito tempo no passado e que vem do mundo inteiro para fazer com que a humanidade evolua, a humanidade obtenha novos mecanismos de combate às doenças, aos desconfortos, às dores, às durezas e às provações da vida. Eu, às vezes, também quando parava para pensar nisso, e eu parei várias vezes para pensar nisso quando eu estava no hospital, isso acontecia muito quando eu ia receber o sangue. Lógico que sangue ou plaquetas, né? Lógico que muita gente, muitos amigos e muitos familiares foram doar sangue. Mas também foi muita gente desconhecida que não me conhecia e gente até que doou e, de uma certa forma, o sangue ou suas plaquetas acabaram chegando a me ajudar. E quando eu via o sangue ou a plaqueta entrando no meu corpo, às vezes ficava só eu e a enfermeira de madrugada, ela acompanhando enquanto a infusão era feita e eu olhando a bolsa de plaqueta ou de sangue gotejar, e eu parava para pensar no quanto de gente tinha se mobilizado para que aquela bolsa pudesse estar ali. E eu chegava a ficar zonzo só de pensar nisso, porque era muita gente, é a mobilização de muita gente que doou, que trabalhou. Eu ressalto também o trabalho do Hemossi, de uma instituição pública, a gente que às vezes gosta tanto de falar mal dos órgãos públicos brasileiros, mas eu fui extremamente bem atendido pelo Hemossi, salvo uma ou outra falha de comunicação, mas eles fizeram e fazem um trabalho fantástico. E a gente pode ver, a gente pode perceber o quanto é gratificante a gente viver num mundo que, apesar de tão dolorido, tão doído, de tanta dificuldade, de tantas dores, de uma certa forma a humanidade ainda consegue se unir, consciente ou inconscientemente, em busca de sanar ou diminuir a doença e a dor do próximo. Às vezes, os mínimos confortos que eu tinha dentro do quarto, como um ar-condicionado, um banho quente, uma cama que reclinava, e tudo aquilo, de uma certa forma, se unia e se conjugava naquele momento para ajudar não só a mim, mas a todo mundo que precisa passar por um tratamento de saúde como esse, e como aquilo era importante, e como a gente se sente grato, eu pelo menos me senti demais, por perceber isso. Por isso que às vezes quando eu ouço, ou melhor, da agora em diante, quando eu passar a ouvir algumas pessoas dizendo que o mundo é feito de gente egoísta, de gente que só pensa em si, de gente que não está preocupada com o bem-estar do próximo, eu não vou poder mais concordar. Porque se a gente parar para pensar na nossa própria sobrevivência como espécie até o momento, do quanto foi e tem sido importante essa união de forças, de pensamento, de gente que estuda, de gente que se dedica a entender melhor o mundo, a humanidade, o ser humano, o funcionamento do corpo humano, do nosso planeta, e de tudo que nos faça viver de maneira mais lúcida a vida da gente, de maneira mais saudável e com menos sofrimento.
a gente vê que essa herança que a gente carrega e da qual nós somos herdeiros, ela é enorme. E a gente só pode ser muito grato por tudo isso, não só pelos amigos e a família que a gente tem, mas por essa teia invisível de solidariedade da qual a gente também pode usufruir.